Bora lá, pessoal. Tá gravando já aqui. A ideia hoje é fazer um bate-papo sobre consórcio. Não sei até que ponto vocês conhecem consórcio, já fizeram consórcio. O Mauro vai ser meu assistente especial hoje, que ele trabalhou com Isso. consórcio aí um período. Então, a ideia é tentar ser objetivo nesse bate-papo, ser um pouco menos teórico e passar mais na prática como que a gente trabalha com consórcio. Tá? Então, a gente não vai entrar na história do consórcio, a gente vai entrar aqui basicamente trazendo na primeira parte a diferença entre o financiamento e consórcio, como que a gente enxerga essa estrutura para o mercado financeiro, que é o principal nosso de atender os nossos parceiros, e depois a gente vem para a prática de como que a gente lida com o cliente. E se vocês quiserem dar, pô, tu faz um consórcio para mim aqui como se fosse comprar uma casa de X ou um apartamento de fim, enfim, a gente pode fazer alguns exercícios em cima disso. Tá? Primeiro ponto de informação que a gente vai ter que trabalhar aqui, eu vou compartilhar a minha primeira tela, vai ser, primeira coisa, é a diferença entre financiamento e consórcio. Tá? A gente, se tiver isso muito claro na nossa cabeça, a gente já vai conseguir direcionar o que a gente precisa ou o que o cliente precisa. O financiamento, iniciando por ele aqui, ele basicamente é um empréstimo concedido por uma instituição financeira para custear a compra de um imóvel residencial ou comercial. Notem, é somente a compra, não é uma reforma. Tá? Não é um upgrade de imóvel, é compra, é adquirir esse bem. O que ele tem de característica? Um financiamento, ele tem de característica os juros da operação, e esse juros ele é mutável, você vai ter situações que vai ser mais e situações que vai ser menos. O seguro, que vai estar lá o prestamista, que a gente sabe que existe, e a correção das parcelas, geralmente ATR. Tá? Então, você vai ter o juro pré-fixado lá de, enfim, 7% ao ano, mais TR e mais um bocado de taxinhas embutidas, que a gente chama de SET, né? Que é a taxa final da operação. Então, aqui ele vai pegar, são cobrados juros do banco, já prevêem os riscos, podem sofrer inadimplência e tudo mais. Então, além do juro na ponta final, ele tem umas taxas ainda para colher essas inadimplências. Como ele tem um alto custo para o cliente final, o que ele faz? Ele aumenta o espaço de financiamento. Porque se ele fosse financiar esse negócio em apenas 10 anos, a parcela ficaria impagável pelo cliente, muitas vezes. Ele aumenta esse prazo aqui até 420 meses, dependendo do banco. Geralmente, ali ele coloca 30 anos de prazo, mas dependendo da operação, ele chega até 35 anos. Ele tem uma análise de crédito e do imóvel no início da operação, diferentemente do consórcio. O consórcio ele vai ter depois, quando você contempla a carta. Então, aqui, antes de você entrar de fato na operação, você já passa por uma análise de crédito. E essa análise de crédito é ali em todas as situações, tanto no consórcio quanto no financiamento. Via de regra, você não pode colocar mais do que 30% dos seus rendimentos na parcela. Então, a sua parcela tem que ser menor do que o seu salário, enfim, seus rendimentos comprovados. Brito, mas eu ganho 5 mil reais, minha esposa também ganha 5 mil reais. Posso juntar a renda? Sim. Teoricamente, a comunhão parcial, você entra no contrato os dois, você vai ter uma renda de 10, sua parcela pode ser no máximo 3 mil reais, para efeitos de comprovação de renda e compra. Tá? A taxa de juros é diferente para cada tipo de cliente. Se você tem um crédito bom, você consegue negociar. Se você for um personalité, Private, Van Gogh, enfim, como é o Salva, você talvez consiga ter uma situação diferente com relação às taxas que eles colocam. Mas se você for um cliente que não tem tanto histórico assim com a instituição, provavelmente você vai ter um custo maior. Você vai ter pouco poder de barganha nesse sentido. E o ponto positivo é que ele permite que você tenha o bem de imediato. Né? O consórcio ele é um pouco mais no médio prazo. O financiamento não. Ele vai ser mais para o curto prazo. Entretanto, você vai ter que dar uma entrada. E essa entrada, via de regra, fica na casa de 20%, 25%. Quero um imóvel de 500 mil. Vou financiar 500 mil? Não. Vou financiar 400, porque 20% é o quanto que eu vou ter que dar de entrada na operação. É como se fosse um lance, vai. É como se fosse um lance do consórcio, que ele é pré-fixado num percentual específico. Dependendo do mercado, mais percentualmente, 25, 30. Dependendo do mercado, se eles quiserem aquecer esse mercado, eles diminuem essa entrada para 15, 20, 25% do valor do bem. Tá? Então, não é que eu vá fazer um financiamento, eu só tenha que comprovar os 30% da minha renda. Não é isso. Eu vou ter que ter pelo menos os 20, 25% ou a entrada pré-determinada,
para poder não financiar 100% do bem. Eu financio a diferença. E, geralmente, essa entrada ela vai ficar na casa de 20%. Tá? Olhando agora o âmbito do consórcio, qual é a diferença aqui básica do consórcio para os demais? É uma modalidade de compra baseada na união de pessoas, tanto física quanto jurídica, em grupos, com a finalidade de formar poupança para aquisição de bens, imóveis ou serviços. Então, aqui ele já acrescenta a parte do serviço. E o serviço pode ser diversos, desde viajar para a Disney, se você quiser, a botar silicone, fazer transplante de você quiser do nariz, não sei, ou até fazer upgrade de imóvel. Você pode fazer o que você quiser, de fato, com o consórcio hoje. Diferentemente no financiamento, que você especificamente tem que ter um bem, não apenas um serviço, ele não entra, né? Esse bem tem que estar alienado. Das duas situações, há uma alienação do bem, porque a garantia do recebimento, tanto do financiamento quanto do consórcio, é aquele bem que está sendo comprado, né? Aquele bem que está colocado em prática ali. Qual a característica que ele vai trazer? Ele possui uma taxa de administração, fundo de reserva e seguro. São os três, basicamente aqui entra até mais uma, que pode ser uma taxa de adesão. Tá? Algumas utilizam, outras não utilizam. Então, a taxa de administração ela é pré-fixada. Você vai ter lá taxas que podem variar desde 13% até taxas de 30% no mercado. Tudo vai depender da administradora do consórcio. Tem a administradora que cobra mais, tem a administradora que cobra menos. Geralmente, as que cobram mais ali são na via de banco ou fazem uma análise de crédito mais não tão criteriosas, né? Tem operadoras que, nem vê se o cara tá com o nome sujo. Vai. Você tem uma facilidade muito grande de entrada. Óbvio, ela tem que se redear. Ela se redia aumentando essa taxa de administração. É assim que funciona no mercado. Você vai ter aqui o fundo de reserva. Para que serve o fundo de reserva? Aqui é uma fatiazinha que, dependendo da operadora, pode ser de 0,5% até 5%. Que é o quê? Se você tem muita inadimplência no caminho, ele pode utilizar essa reserva financeira para continuar contemplando, porque, por lei, cada grupo de consórcio é obrigado a contemplar pelo menos um candango por mês. Pelo menos uma pessoa tem que ser contemplada por sorteio. Não é lance, é sorteio. Isso é obrigatório. Se não fizer isso, não dá problema. Por isso que ele tem um fundo de reserva para poder garantir essas contemplações obrigatórias. Sobrou reserva, tenho mais caixa para poder contemplar, aí sim eu vou para essa questão de ficar dando lance, que a gente vai ver logo mais como é que funciona. As correções elas são anuais, no valor da carta, e parcelas. E geralmente utiliza ali na linha do IPCA, que vai ser INCC, INPC ou IPCA, enfim, ele vai ter um indexador. A grande diferença é que esse indexador ele é anual. Se ele é anual, ele não tem a TR, que a TR entra ali mensal, né? Mais o pré-fixado do juro do financiamento. Aqui, a cada 12 meses, não é quando você entra, é 12 meses do aniversário do grupo. Porque você pode entrar num grupo que já passaram 4 meses. Então, daqui a 8 meses, você vai tomar esse reajuste. Né? Então, não é de quando você entra esse aniversário, diferentemente do financiamento. Porque o financiamento ele é pessoal. Só existe o financiamento para você. Você não participa de outros financiamentos. O consórcio, não. O consórcio ele é em grupo. Então, você se adequa à realidade do consórcio de prazo. Ou você pega um consórcio no início, se você pegar bem no início, aí sim, a cada 12 meses, ele vai tendo atualização. Se você pegar em andamento, só tome cuidado para quando vai ser o aniversário, porque você pode ter uma surpresa de atualização de parcela. Já no mês seguinte. Né? Possibilidade de prazos mais curtos por não ter juros e as parcelas são menores. Isso é bom? Talvez. Se eu tenho uma taxa pré-fixada de 20%, bora botar na média de 20%. Eu posso ter um prazo de 100 meses? Posso. Posso ter um de 200 meses? Posso. Óbvio, se a taxa ela é pré-fixada, o prazo de 100 meses é o dobro do custo. Por quê? Porque eu tenho os mesmos 20% de custo, só que diluídos em menos tempo. Teoricamente, quanto maior prazo do consórcio, menor é o custo per capita, menor é a taxa mensal. Se eu pegar 20 e dividir por 100, eu vou ter quanto? Quem é bom de matemática? 0,2? 0,2.
Se eu dividir por 200, eu vou ter 0,1. Então, a minha taxa mensal, ela é a metade se eu tiver o prazo de 200 meses frente a 100 meses, porque a taxa ela é a mesma. Nessa lógica, quanto maior o prazo do consórcio, pode ser entendido que a sua taxa mensal é menor, porque é uma taxa pré-fixada. E todo mundo vai ter a mesma taxa no consórcio. Não vai ter, o meu perfil é melhor do que o outro. Não. Todo mundo tem a mesma taxa, que é diferente do financiamento. A análise de crédito, diferentemente no financiamento, ela é feita apenas na contemplação. Então, eu posso contratar um consórcio sem ter grana? Posso. Eu não vou ter que dar lance? Eu estou contratando um consórcio. Ah, mas eu ganho R$5.000, a minha parcela aqui está em R$2.500. Pô, já passou aqueles 30% de limite. Eu posso contratar um consórcio mesmo assim? Pode, porque essa análise de crédito, ela só vai ser feita quando você contemplar. Então, imagina que você deu metade de lance. Se você deu metade do lance, né, do consórcio, a sua parcela cai pela metade. Então, a tua parcela não é mais de R$2.500. É de 1.250. 1.250 para quem ganha 5 pratas está abaixo dos 30%. Opa, ele pode continuar. Então, é feita uma análise apenas quando você contempla e quando você for utilizar. Porque você pode contemplar e nem querer utilizar. Depois a gente vai falar das estratégias financeiras, tá? É indicado para quem planeja a compra do bem. Ele não é tão imediato quanto o financiamento. Porém, tem algumas brechas que a gente pode usar para tentar trazer isso mais rapidamente. E possibilita utilizar o valor do crédito para reformar, construir, comprar terreno, quitar financiamento. O financiamento em si, você fica meio que refém apenas a adquirir, né? Comprar imóvel residencial ou comercial. Em pontas gerais, o que tem de bom em um e o que tem de bom em outro, o que tem de ruim em um, o que tem de ruim em outro, qual é o perfil indicado para cada um. Se eu tenho pressa e não tenho grana, financiamento. Eu sou obrigado a pagar juros na operação porque eu não tenho grana para contemplar rápido num consórcio. Se eu tiver pelo menos 20% do imóvel, eu indico o financiamento. Eventualmente, eu consigo, porque assim, eu já tenho a casa em vista, já estou negociando com o vendedor. Não dá para entrar no consórcio porque eu não sei quando eu vou ser contemplado. Vai que eu perco a oportunidade. O que a gente tem feito no âmbito comercial enquanto área? A gente tem indicado para o cliente, faz o financiamento, garante o imóvel, garante a negociação, pega o prazo de contrato do financiamento, bota o máximo possível e, em paralelo, você contrata um consórcio para quando você contemplar o consórcio, dado que não tem juros, é só um custo fixo e você já sabe de antemão quanto que é esse custo, enquanto que o financiamento ele é um custo crescente, né? Você vai ter amortizações, ele vai pegando em cima de saldo do devedor. Então, se você fizer um consórcio para 20 anos, o financiamento em cima de 20 anos, você vai pagar muito mais no financiamento. Então, qual é a estratégia para quem tem pouca grana e está com pressa? Financiamento, dá os 20% de entrada. Em paralelo, se tiver reserva o suficiente mensal, né? Se tiver fluxo de caixa, faz um consórcio. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, contemplou o consórcio, você vai lá e substitui o seu financiamento para uma taxa menor. Isso é uma estratégia. Você faz com que o cliente tenha o bem, que isso é totalmente passional. Quando fala em casa, principalmente, você tem aquela ansiedade. Muitas vezes é a mulher que está na cabeça, é a mãe que está mandando sair de casa. Enfim, você quer sair de casa de alguma forma. E você não pode se dar o luxo de perder a operação. E se você bota o consórcio ali para um cara que não tem grana para dar lance alto, você vai perder a negociação. Então, vai para o financiamento e depois substitui por uma carta de crédito de consórcio. Esse é o primeiro call. Então, o consórcio ele não foi feito para apenas uma pessoa. Ele foi feito para todo mundo, menos uma pessoa. Pobre e azarado. Porque imagina o seguinte, se você for pobre e sortudo, você vai entrar no consórcio, vai contemplar no primeiro mês por sorteio. Você conseguiu lá o bem no mês seguinte. E aí você ganha tudo, até rifa de colégio você ganha. Você vai entrar no consórcio sem grana, não vai dar lance nenhum, pagou a primeira parcela. Lembra que eu falei que tem uma contemplação obrigatória?
por sorteio, você pode ser aquele cara. Só que é você mais 500, 600. A probabilidade é bem pequena, mas ela é real, ela existe. Você pode ser pobre e sortudo. Você vai conseguir ter um consórcio se você não tem prazo, se você não tem pressa para poder contemplar. E pobre, azarado. Se você for um puta de um azarado, mas tem grana, opa, peraí, eu faço a minha sorte. Eu posso dar um lance de 70% do bem, 60% do bem, porque provavelmente, com esse percentual de lance dado, eu vou ser contemplado. Então, nessa lógica, quem tem sorte e quem tem grana e tem um prazo confortável, no mínimo, pelo menos 6 meses para frente, e olhe lá, a indicação é acima de 1, 2 anos, o consórcio pode servir, porque o ticket final de custo vai ser muito menor do que um financiamento. Quando que o consórcio não faz sentido para o cara que tem dinheiro e é sortudo? Quando esse cara que tem dinheiro e é sortudo e não tem pressa, quando esse cara ele quer quitar rápido, ele não quer levar a vencimento, porque o consórcio não tem amortização. Aqueles 20% de taxa que eu falei, você vai ter que casar com ela pelos 200 meses, pelos 150 meses. Se você, não, eu ganhei uma grana aqui, eu quero antecipar minhas parcelas. Posso? Pode. Só que você não vai descapitalizar nada. Você não vai ter desconto na operação, porque você não tem juros. Você só descapitaliza o que tem juros. Então, uma pessoa que faz um financiamento e tem na cabeça, eu vou quitar esse financiamento em 5 anos, porque eu sou advogado, eu tenho uma grana por fora, vai entrar a grana que eu sei que vai entrar, não faz sentido, na ponta final, fazer talvez o consórcio. Talvez faça mais sentido, no curtíssimo prazo, ele tomar taxa alta de juros na cabeça do financiamento, porque em 4, 5 anos, ele vai começar a pagar as últimas e a parcela que era de 10 pratos vai cair para 2 mil. E ele vai conseguir amortizar, ele vai conseguir descapitalizar esse recurso. E se for somar todas as parcelas pagas no período de 5 anos, frente a um consórcio, todas as parcelas pagas, tem que ver se na conta final o que fez mais sentido. Pode ser que mesmo ele tomando um juro alto no financiamento, fique mais barato, porque ele tirou os juros futuros. A gente está falando de 20% pré-fixado, enquanto que a gente está falando de 7% ao ano, 7, 8% ao ano. Na conta de padeiro, se passar mais de 3 anos, já não faz tanto sentido fazer o financiamento, porque já são 21% que ele pagou. Mas aí é conta e a matemática que vai dizer se faz sentido ou se não faz sentido. Cabe a gente aqui do lado de cá é direcionar. Cada caso é um caso, não tem muito para onde correr. Então, quem quer no curtíssimo prazo imóvel e tem pouca liquidez, financiamento com a possibilidade de substituição se fizer um consórcio. Quem tem grana e tem um prazo relativamente curto, dá para se conseguir um consórcio? Dá. Só que vai ter que ter, se tiver 1, 2 meses de prazo, é muito arriscado, tá? Você pode perder a negociação, mas existe a possibilidade de conseguir. Quando a gente traz para a realidade do mercado financeiro, já que a gente entendeu a diferença de um e outro, por que o consórcio ele entra para o mercado financeiro como uma luva? Porque muitas vezes o cliente ele tem lá 1 milhão investido com um assessor e quer comprar um imóvel de 800. E aí vai lá, tira 800 pau do investimento e compra o imóvel e você fica com 200 no escritório. Ele poderia fazer a mesma operação, talvez pegando 400 do escritório dentro do lance. Se ele pega 400 do escritório, ele continua com 600 mil aplicado, que é muito maior do que os 200. Então, o consórcio para o mercado financeiro, para os nossos parceiros, ele serve como retenção de carteira. Ao invés do cliente tirar 100% do dinheiro que eu tenho aqui, ele vai tirar parcialmente, para ele poder contemplar. Porque se ele não tem essa possibilidade, ele basicamente vai acabar tirando o dinheiro daqui. A gente sabe que agora, enfim, para quem não sabe, a Selic, né, que é basicamente a curva de juros no Brasil, ela está muito baixa. A gente falava de um tempo atrás de mais de 10%, chegou a bater 14%. Hoje ela está próxima de 2%. Isso quer dizer que o cliente que tem dinheiro aplicado numa aplicação conservadora, o cara vai ganhar 2,5%. E olhe lá, dependendo da aplicação dele. 2,5% é muito menor do que os juros de 7% que ele consegue no financiamento.
Então, não faz sentido ele entrar no financiamento para pagar 7% de juros, sendo que ele só ganha 2% de juros. Ele prefere tirar o dinheiro aplicado e desfazer essa dívida, e não entrar em dívida, porque a conta não fecha, com uns juros muito baixos, né? Quando a gente bota o consórcio, não fica 7%, 8%, 10%. Fica abaixo de 5%, muitas vezes. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa conta na ponta final. Então, é por isso que a gente usa o consórcio como mais um veículo de proteção de carteira do assessor. Tá? Não é para vender consórcio que a gente vende consórcio. Não, a gente não vende consórcio igual o corretor. Óbvio que vai ter cliente que vai querer um consórcio na maneira tradicional de se contratar um consórcio, tanto para carro quanto para imóvel. Mas o nosso entendimento aqui é muito mais estratégico de como colocar essa estrutura na ponta final para o cliente. A partir daqui que a gente pegou a parte conceitual, eu vou começar a partir para a prática, para mostrar para vocês, se tiverem alguma dúvida, pode me interrompendo, para mostrar como que a gente trabalha e quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis. Agora vai ter a reunião do Copom, viu? Parece que vai baixar para 2 mesmo agora. Não, vai ficar em 2. Então, a probabilidade de ter saques de dinheiro para cliente comprar imóvel é grande, porque você consegue alugar um imóvel ali talvez a 0,40 ao mês, dependendo da localização, né? Residencial ou comercial. Cara, 0,40 está falando de quase 5% ao ano, frente a 2%. Né? É 250% CDI alugar um imóvel hoje. Óbvio, você tem dor de cabeça com inquilino, com caso de custo, enfim, mas se justifica. Esse daqui é um exemplo para vocês entenderem de como é que funciona um consórcio. A gente principalmente trabalha com a Porto Seguro. Tá? Deixa eu pegar aqui para facilitar. A gente vai ter um grupo, esse grupo I de imóvel, tá? 215 é o número do grupo. Então, já tem 200 grupos criados pela Porto. Ele tem 200 meses, ele começa com 200 meses e ele ainda faltam 200 assembleias. Quer dizer que não passou nada, é um grupo em formação, é um grupo que está sendo criado. Podem ver que o número de participantes são limitados a 600. Quando você pega consórcio de banco, tem 1.200, 1.000. Tem uma quantidade muito maior no banco do que quando você pega administradoras independentes. Do lado de cá, a gente vai ter aqui, por exemplo, a taxa de administração, que é 16%. Pô, 16% é muito mais caro do que os 6% que o Santander está fazendo, 6,99%. Não, o Santander faz 6%, 7% ao ano, ao longo de 30 anos. Então, se você fizer a conta, vai dar muito mais caro. Aqui são 16% dividido por 200 meses. A grosso modo falando, a gente está dizendo que essa taxa mensal ela vai ser 16, 200 divide de 0,8, 0,08, na verdade, ao mês. Só que não é isso. Isso é papo de vendedor. Falar que a taxa é 0,08. Mauro sorriu porque ele vendia esse negócio assim, eu tenho certeza. Por que que não é assim? É só se o cara for contemplado por sorteio no primeiro mês. Qual é a probabilidade do cara entrar e ser contemplado por sorteio no primeiro mês, frente a 600 caras tendo ela dele? É muito baixo. Então, essa taxa ela é pré-fixada, isso te dá uma previsibilidade de custo no final das contas, mas não é pegar o tempo e dividir apenas por essa taxa. A gente vai ver logo mais qual é a taxa efetiva final, que é assim que o mercado financeiro trabalha. Tá? Além dessa taxa de administração, a Porto trabalha também com uma taxa de adesão de 2%. Essa taxa de adesão geralmente se trabalha até para poder pagar a comissão do corretor. A comissão da Porto aqui está na casa de 3%, 3,5%. Essa adesão ela vai entrar nas primeiras 3 parcelas do cliente. Tá? Então, a gente está falando de um custo de 18% até agora. E ela vai ter um fundo de reserva de 0,5%. Eu falei que o fundo de reserva poderia ir de 0,5% até 5%. Por exemplo, o Mafre trabalha com 5% de fundo de reserva. Provavelmente é porque ela tem mais inadimplência na grade dela de consórcio. Então, ela usa mais. Aqui trabalha-se com 0,5% e a Porto fala, não sei até que ponto é verdade, que eles nunca utilizaram esse percentual para poder continuar contemplando. Por que que esse fundo de reserva é interessante? Porque no final de 200 meses, ele volta para o cliente. É como se fosse uma poupança de reserva, literalmente um fundo de reserva. Se não for utilizado, devolve o dinheiro para o cliente. Se for utilizado, devolve parcial, se utilizou parcialmente. Tá? Então, nessa ponta final,
ele tem um custo de 18,5% no período de 200 meses. Na verdade, não vai ser um custo de 18,5% no período dos 200. Esses 2% vai ser pago ou à vista. Por isso que aqui, ó, por exemplo, uma carta de 280 mil, 300 mil para facilitar. A primeira parcela de uma carta de 300 mil, de imóvel de 300 mil, ela é 7.400. A segunda parcela em diante cai para 1.419. Por que tem essa diferença tão grande de 6 mil reais? Basicamente porque são 2% da primeira da adesão, né? Então, 2% de 300 mil, 6 mil reais. O cliente pode pagar tudo isso na primeira parcela. Por isso que a primeira parcela dele vai somar o mensal de 1.400, mais os 6 mil reais, que é a taxa de adesão, deu 7.400. Depois ele volta para a parcela mensal dele de 1.400. Rápido parênteses. Qual é a diferença dele pagar à vista ou parcelar essa taxa para a gente enquanto Globos? Se ele paga esses 2% à vista, a Globos recebe em 3 vezes. Primeira, segunda e terceira parcela. Se ele paga 1% à vista e depois 1% em 3 vezes, a gente continua recebendo em 3 vezes. Se ele paga em 3 vezes, a gente recebe em 3. Se ele paga em 12, a gente recebe em 12. Então, como que a gente lida com essa situação? A gente sempre indica o cliente a pagar essa adesão de 2% parcelado em 3 vezes. Porque se eu já vou receber em 3 vezes, eu boto ele para pagar em 3 vezes. Não adianta ele pagar mais caro na primeira, porque eu só vou receber em 3 vezes. Se ele parcelar acima de 3 vezes, eu recebo de acordo com o que ele parcelou. Então, para mim, não faz sentido parcelar em 10 essa adesão dele. Geralmente, a gente coloca em 3 vezes aqui. Pode ver que, nesse mesmo 300 mil, as 3 primeiras parcelas ficam no valor de 3.400, 2 mil a mais em cada parcela, depois ela vem para 1.418. Tá? Você vai ter uma diferença, passando rápido aqui, uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Basicamente a diferença da parcela, ó, de 1.400 pessoa física para 1.300 pessoa jurídica, é o seguro de vida que está embutido, de 0,031, que é o prestamista. Tá? Pessoa jurídica, você não tem que fazer seguro. Pessoa física, você tem que fazer o seguro. Basicamente assim, e é por isso que tem essa diferenciação de um para outro. Pois bem, esse daqui é um grupo novo. Se é um grupo novo, é indicado para quem não tem pressa e quer mais para o médio e longo prazo. Não adianta eu pegar um grupo em andamento, porque se eu tenho 18,5% para dividir esse troço, é melhor eu dividir pela quantidade maior. Por isso, 200 meses. Eu posso pegar um grupo de 150 meses. O mesmo valor de carta, a parcela não vai ser 1.400. A parcela vai ser 2 mil reais, porque eu tenho menos 50 meses para dividir. Então, um cliente que quer para o médio e longo prazo, faz sentido ele entrar em grupos novos. Ah, mas e se o cara está com pressa? Não faz sentido também entrar num grupo novo, porque ele vai ter uma parcela baixa e ele consegue contemplar? Não faz, pelo simples fato de que todo grupo que começa tem pessoas ansiosas. E se eu tenho pessoas ansiosas, o percentual de contemplação vai lá para 80%, 70%. Para você dar 80% de lance, é melhor comprar à vista. Não faz muito sentido. Um grupo já em andamento, ele vai ter a parcela maior, porque eu tenho menos prazo de diluição, porém o percentual de lance cai para 60%, cai para 55%, para 50%. Então, ele é mais indicado para quem quer para o curto prazo. Tá? Uma outra opção de grupo é um grupo nas mesmas características que esse, porém, 200 meses de início, porém já se passaram alguns meses. Faltam 158 meses para poder acabar esse grupo, e não 200. Pode ver que a parcela ela sai de 1.400 para 300 mil para 2.300. Por que subiu quase R$1.000? Porque eu tenho menos tempo de diluição. Já passaram aqui alguns anos. Né? É assim que funciona, de um para outro. Esse grupo aqui que tem menos prazo, ele é indicado para quem quer contemplar mais rapidamente. Tá? Então, bora pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui de um estudo de como é que a gente trabalha para poder atender um cliente. Eu vou pegar um valor desse daqui. Vamos supor que o cliente ele quer um imóvel de R$500 mil. É o valor do imóvel que ele quer.
ele vai ter duas opções e ele quer contemplar relativamente rápido. Tá? O assessor me liga ou liga para algum de vocês. O cliente aqui ele vai comprar um imóvel de 500 mil, ele quer tirar 500 mil comigo. Está aqui aplicado, ele quer tirar. Como que a gente faz a ajuda de defesa dessa carteira? A gente pega o valor que está ali e coloca... Deixa eu só ver um ponto aqui. Não, 800. Esse daqui é um simulador que depois eu posso compartilhar com vocês, que a gente criou junto com a Porto. Essa primeira parte a Porto fez, a segunda a gente que fez. E ele é bacana porque ele já sai um relatório completo para o cliente, inclusive com comentários, tá? Que é só mandar para o WhatsApp do cara, o cara já lê ali, se autoboleta, por assim dizer. O valor da carta de crédito você vai colocar aqui. Então, vamos supor que ele quer 500 mil. Eu vou pegar uma carta de 507 mil, copio e colo aqui. Vou colocar o prazo, 158 meses. Assim como está aqui, 158 meses. Fundo de reserva 0,5%, que está aqui. Taxa administrativa 16%, que está aqui. Eu só copio e colo. E o seguro de vida 0,31, que também está aqui embaixo. Tá? E aqui eu vou atrás de lance. Lance livre. Esse cliente ele quer contemplar relativamente rápido. Se esse cara der 250 mil de lance, note, é 500 a carta. Se ele der 250 mil de lance, quantos por cento isso representa de lance? 42. Bom, peraí, ele está dando metade, mas o resultado do lance foi de 42%. Por quê? Porque o lance ele não é feito em cima da carta. Não é 500 mil, 50% vai ser 250. Ele é feito em cima da carta, mais as taxas de administração em fundo de reserva. Então, você vai colocar ali 500 mil mais 16%. Sei lá, mais 70 mil. Deu 570. Então, a metade de 570 é quanto? É 285. Então, metade do lance é 285 e não 250. Tá? Será que com 42% esse cara consegue contemplar, se ele está com pressa para isso? A gente tem aqui um relatório e ele vem me dizendo as tabelas de lances. Aí eu vou pegar aqui junho, maio, abril, eu pego os percentuais e coloco no meu estudo. Olha aqui. Aqui já está pronto para vocês. Nos meses anteriores, nos últimos 4 meses, a média mínima ficou em 54,33 para contemplar. Opa, 42% está longe. Então, o estudo que eu devo fazer, o estudo ele tem que me apresentar algo em torno de 54%, 54,5% para ser assertivo. Eu volto lá e começo a aumentar esse valor para 300 mil. Opa, 50% do 300 mil. Bora aumentar esse negócio. 320. 54,14. Já está ficando mais perto do que ele tem que fazer. 325. 54,99. Já ficou acima da média, olha só. Olha aqui, ó. Se o cara quer uma coisa para ser rápido, ele tem que ter uma probabilidade maior. Para ter uma probabilidade maior, ele precisa desembolsar mais. Então, aquele percentual de 54, 55, se ele tivesse feito nos últimos 4 meses, ele teria contemplado em 3 dos últimos 4 meses. Então, ele tem uma probabilidade bem boa para contemplar. É assim que a gente faz o estudo do cliente, tá? E a gente vem aqui, ó, depois que eu vejo que esse resultado agora é assertivo, eu passo para montar o planejamento. Eu vou colocar uma carta. 500 mil de carta, mais as taxas todas, eu estou falando de algo em torno de 600 mil reais, que é o saldo devedor dele. Tá? As 3 primeiras parcelas, 7.300, porque tem a adesão de 2%. É por isso que tem uma diferença entre as 3 primeiras e as demais. 7.300, ela cai para 4.000 aproximadamente, num período de 158 meses que eu coloquei na outra tela. O valor do lance livre, ele é 325 mil. Qual é a diferença do lance livre para o lance embutido? O lance livre eu tenho que tirar do bolso. O lance embutido eu reduzo do valor da carta para aumentar o meu percentual. Depois eu vou trazer uma analogia de como é que funcionaria em lance livre, que é o que a gente indica, tá? O nosso estudo para o cliente que ele quer contemplar rápido não é esse.
Eu vou trazer 2 estudos para vocês entenderem o quanto de empréstimo ele pega com o consórcio e o quanto que ele deixa de tirar dinheiro com o assessor. Nesse exemplo, que ele pegou exatamente o que ele precisa, R$500 mil, ele vai ter um lance de 325 do próprio bolso, um percentual quase de 55, um bom percentual comparado aos outros meses, e a carta dele vai ser no mesmo valor, de 507 mil. Só que para ter um valor de 507 mil disponível, ele pode comprar um bem de 507? Pode. Ele pode comprar um bem de 700 mil? Pode. Desde que essa diferença de 200 mil, ele pague em cash, pague à vista. Ele não consegue financiar essa diferença. Não dá para ele ter um financiamento e não dá para ele ter um consórcio, porque eu só tenho um bem. E eu não posso alienar um bem para 2 instituições. É igual fazer um financiamento do meu imóvel no Itaú e no Bradesco. Não vai aceitar, ou um ou outro. Se o imóvel é de 500 mil, você vai utilizar 100% da carta para 500 mil. Se ele é acima disso, você vai ter que complementar com o dinheiro por fora. Talvez faça mais sentido comprar o imóvel 100% pela carta de consórcio, para não ter que botar esse dinheiro por fora. Usa essa grana para dar de lance, por exemplo. Se ele pegou 507 mil, mas teve que pagar 325, ele pegou de empréstimo 182 mil. Tá aqui. 182 foi o empréstimo que ele pegou. Mas se ele fosse no banco, Brito, quanto que ele pegaria de empréstimo? Quanto que ele teria financiado? Se colocar a margem ali de 20% de entrada, ele teria financiado 400 mil. O dobro, mais do que o dobro dos 180 que ele fez no consórcio. Porém, ele teria os juros, teria um bocado de coisa que a gente já falou. Tá? Pois bem, se ele pegou 182 mil de empréstimo, só que ele teve uma taxa de 18,5. Quanto que é 18,5 de 500 mil? 93 mil, 94 mil aproximadamente. Se eu pego o custo, qual é o custo desse cara? Esse custo desse cara são as taxas. Quanto que ele vai pagar de taxa? 94 mil. Mas quanto que ele pegou de empréstimo? 182. Então, se eu dividir 93 mil, 94 mil, que é o custo, pelo empréstimo dele, ele está tendo um custo na operação final de 51%. Porra, mas é muito mais caro do que os 7% do banco. Sim, se você tiver uma visão míope. O banco ele vai te cobrar 7%, 8% ao longo de 30 anos. Se você somar 7%, 7 vezes 3, 21. Se são 30 anos, a gente está falando de 210% só nessa conta simples, no banco. Aqui a gente está falando de 51% de custo. O que vai dizer agora se a taxa vai ser maior ou se vai ser menor, vai ser a escolha do cliente de como ele vai querer abater o valor que ele deu. Ele vai ter 2 opções, basicamente. A primeira opção, olha, eu quero manter a minha parcela. Eu já me adaptei, eu quero continuar pagando os 3.900 que eu já pago. O que é que o consórcio vai fazer? Ele vai pegar os 300 mil que ele deu de lance e vai basicamente abater do prazo. Ele sai de 158 meses para 71 meses. Se eu tenho 71 meses pela frente, a conta é simples. Eu vou pegar 51% e dividir por 71. Qual foi a taxa mensal desse cliente? 0,72. Taxa anual, 868. Pô, 868, mas então é melhor ele fazer no banco, porque lá está 7, 7,5. Sim, é 7, 7,5 pelo período de 30 anos. A gente está falando aqui que é um período de 5, 6 anos. Então, essa é a primeira analogia. A gente não indica o abatimento em cima do prazo, porque eu tenho uma taxa pré-fixada. Eu sei que o custo vai ser de 51%. Então, eu quero ter o maior prazo possível, porque quanto maior o prazo, menor é o custo da parcela que eu tinha falado, que é justamente a opção B. Eu vou abater 100% do que eu dei de lance da minha parcela. Então, a minha parcela sai de 3.900 para 1.900. Por que ela não abaixou mais? Porque ela não pode ser menos da metade do que eu pagava. Ela só pode reduzir em 50%. Senão, eu quebro a galera que ainda não foi contemplada. A diferença disso, eu abato no prazo.
eu saio de 158 meses para 142 meses. Opa! Se eu tenho 51 de taxa, mas agora eu tenho 142 meses, o dobro do que a primeira opção, a minha taxa cai pela metade. Porque continua sendo 51% de custo, só que por um prazo muito maior. Se eu dobrei o meu prazo com a mesma taxa, eu reduzo pela metade o custo da minha parcela, o custo da minha operação. Então, a taxa mensal desse cliente no consórcio, ela não é aquela taxa de 0,0 alguma coisa que eu falei lá atrás. A taxa no consórcio, ela vai ser de 0,36 mensal. Ao ano, 4,34. Já são 3% abaixo do Santander, abaixo da Caixa, enfim, de outras operadoras. Aqui começa a fazer sentido o cliente a olhar com mais carinho para o consórcio. Eu tinha falado que o INCC também entra nessa conta, né? Então, vamos supor que o INCC seja 2%, vai. Mesmo assim, sendo 2%, porque ele vai acompanhar muito a inflação ali, a inflação está abaixo de 2%, está em 1 e pouco, ele tem uma taxa final por ano de 6,34. Ainda assim, é abaixo do financiamento dele. Esse é o estudo que a gente monta. A gente monta esse estudo e dentro desse estudo a gente tem comentários. O estudo considera a contratação de uma carta e no final ele vem trazendo todas as análises e a conclusão dele. Qual é a conclusão? Seu estudo apresenta uma boa probabilidade de contemplação no curto prazo. Ele já dá essa análise automática com essa planilha. Tá? Então, fica relativamente fácil de trabalhar com ela. O seu papel, basicamente, é o quê? É olhar a média de contemplação naquele outro arquivo e incluir os dados iniciais aqui das cartas. Então, esse é uma primeira amostragem. Esse é um trabalho simples de fazer o consórcio. Agora, o trabalho mais estruturado, mais inteligente para o cliente desembolsar menos, porque na ponta final, o consórcio vai servir para esse cara para ele reduzir o quanto ele vai pagar de lance. Como que seria? A gente volta para cá, para aquele grupo. A gente vai ter que pegar agora 2 cartas para somar os valores. Vocês vão entender. Vou pegar, por exemplo, aqui 2 cartas de 349. E agora eu vou trabalhar com o tal do lance embutido. Ele já me dá aqui, limite de lance embutido, 104 mil. Cada carta só posso utilizar até 30% do valor dela para lance embutido. Qual o benefício do lance embutido? Ao invés de tirar do meu bolso, eu reduzo o valor da carta para utilização e eu aumento o meu percentual de contemplação. Eu vou zerar o quanto eu vou ter que pagar de lance e vou utilizar 100% do lance embutido. Vai lá, botar 100 mil aqui. Opa. Aqui. Olha só. Eu não vou pagar nada. Eu não vou dar de lance nada do meu bolso. Eu só vou trabalhar com lance embutido. Olha qual é o percentual do meu lance já. Sem eu tirar nada do bolso. Ele já vai para 24,5. Só que o valor da minha carta, ele sai de 349, para 249. Eu vou usar menos. Mas é por isso que eu estou colocando um excedente. Eu vou pegar 2 cartas. Vocês vão entender na próxima tela. Se eu sei que eu tenho que fazer um lance de 54, agora o cliente ele vai ter que se preparar para dar a diferença do lance, que é 30%. Se eu tenho 24 aqui, 24 mais 30 do próprio bolso, vai dar os 54, que é a média. Se eu botar aqui, por exemplo, 150 mil, 61, foi acima da média. Vou colocar 130. 56, 120. Opa, 125, 124. Aproximadamente ali os mesmos 55% que a gente tinha falado. Não mudou nada. Eu vou dar o mesmo percentual de lance. Só que agora trabalhando com a alavancagem patrimonial para 2 cartas. Como é que funciona? Uma carta, 349. 2 cartas, 698. Quase 700 mil reais. Tá?
A primeira parte, vocês vão ver que a parcela sobe do cliente. Ela deixa de ser aquela parcela de 7 mil, 4 mil reais, vai para 10 mil as 3 primeiras, e depois ela vai de 4 mil para 5.400. Porém, olha quanto é o lance do cliente. Ao invés de ele colocar 325, 330 mil do próprio bolso, ele vai tirar do assessor 330 mil. Nessa opção, ele tira da aplicação financeira 248, 80, 90 mil a menos do que ele tiraria na primeira opção. Por que ele tira menos? Porque ele vai juntar 200 mil de lance embutido. Da onde saiu esses 200 mil? Desse excedente. Ele precisa de 500 para comprar um imóvel. Eu pego uma carta de 700, 200 mil a mais. Esses 200 a mais eu uso como lance. Então, a carta volta para 500 para ele aumentar meu percentual de contemplação. Nesse momento, ele vai ter um valor da carta descontado de 498, 500 mil reais, que é basicamente tudo que a gente fez antes, que é o que ele precisa. Da onde saiu esses 498 mil, Brito? Saiu das duas cartas, 698.900, menos os 200 mil que eu retirei delas para aumentar meu percentual. Então, quando contemplar, eu vou poder comprar um imóvel limitado a 498.901,12. Esse é o valor. Qual foi o valor de empréstimo? Quanto que eu peguei de empréstimo? Na primeira opção, ele pegou 180 mil. Nessa segunda opção, olha quanto que ele pega. 251 mil, 250.900. Por que pega mais dinheiro agora de empréstimo? Porque o desembolso para contemplar foi menos. Porque foi utilizado justamente esses 200 de gross ali, 200 que foi a mais colocado. Isso é alavancagem patrimonial em consórcio. Isso é utilizado para contemplação rápida, desembolsando menos, porque você aumenta seu percentual, aumenta a sua chance e desembolsa menos. Nessa história agora, a conta meio que muda. Quando a gente vai olhar desembolso final, ele tem uma economia de 90, 80 mil de reais de lance. Porém, a taxa do cliente sobe. A taxa era 90 mil. Agora pulou para 130 mil. Só que como eu pego mais empréstimo, ele manteve a proporção. 51% é a taxa desse cliente. Basicamente, as mesmas taxas são colocadas pós-contemplação. Aquela taxa de 8%, a taxa de 4%, nada mudou. Porque percentualmente a proporção foi mantida. O estudo foi feito basicamente para tomar mais empréstimo, desembolsando menos. Qual foi o ônus da operação? A parcela mensal ser maior. Então, o cliente opta por pagar mais mensalmente, porém desembolsar menos na contemplação. Enquanto que a primeira etapa foi o quê? Pagar menos na parcela, porém desembolsar mais para contemplar. E quando a gente fala de mercado financeiro, o assessor quer que ele tire o mínimo possível de dinheiro da aplicação. E para tirar o mínimo possível de dinheiro da aplicação, ele tem que trabalhar com alavancagem. Aqueles 30% do salário que eu falei inicialmente, ele não vai ser em cima de 10 mil, ele não vai ser em cima de 5 mil. A análise vai ser feita depois da contemplação, de acordo com a opção que você escolheu. Quero a opção A. Eu quero abater apenas o prazo. Então, 30% vai ser em cima de 5.400. O seu salário, 5.400, não pode ser superior a 30% do seu salário. Se você optar por reduzir a parcela, a lógica agora fica 2.700, não pode ser superior a 30% do seu salário. Então, é assim que a gente monta um estudo para o mercado financeiro, sempre com viés de alavancagem patrimonial para o cliente tirar menos dinheiro da aplicação possível e ter o máximo de empréstimo possível a uma taxa menor do que ele teria num financiamento. Se o cliente for agressivo, a gente está falando aqui de 4,35 ao ano de taxa. O cliente agressivo, mesmo com um juros lá de 2%, um cliente agressivo, ele vai buscar 7%, 8% ao ano. Então, justifica ele pegar
da aplicação financeira dele, que ele provavelmente vai ganhar 7, 8%, para imobilizar no imóvel? Não. Faz sentido ele entrar nessa operação, manter o dinheiro aplicado a 8% e ele pagar 4% na operação do consórcio. Nesse momento, você cria um hedge financeiro, você cria uma diversificação patrimonial na carteira de alocação do cliente junto com o assessor. E a cereja do bolo. Esse valor de 500 mil, depois de contemplado, se o cliente... Beleza, eu contemplei esse mês, mas eu não tenho imóvel para comprar. Eu tenho que comprar o imóvel hoje? Não. É diferente do financiamento. Para entrar no financiamento, você tem que saber o imóvel. Tem que saber tudo. E aí ele vai te negar de cara ou aceitar de cara. Quando você contempla o consórcio, você não precisa ter o imóvel em vista. Não. Se você contemplou o consórcio e escolheu a opção B, você tem 142 meses pela frente para comprar um imóvel. Pô, mas eu sou um puta cara indeciso, não sei quando vai ser esse negócio, eu vou esperar esse período aqui, e se passarem os 142 meses? Você pega de volta em dinheiro o valor da carta. E aqui está o pulo do gato. O valor da carta de 500 mil, depois de contemplado, ele vai para um fundo de investimento. Indo para um fundo de investimento da Porto, um referenciário DI, ele vai ter rentabilidade diária. A rentabilidade não vai entrar em cima da parcela, vai entrar em cima da carta de 500 mil. Conta simples. O cliente colocou 250 mil na operação e contemplou 500 mil na operação. Enquanto ele não usar essa carta, é o mesmo do que eu disser para ele dele utilizar 250 mil aplicado a 200 do CDI. Por que essa conta fecha? Porque se ele aplica 250 mil no CDI, ele vai ter 100%. Nessa operação, ele continua com os 100% do CDI, mas não são os 250 que ele colocou, e sim o valor da carta alavancado de 500 mil. Então, o consórcio pode ser utilizado para alavancagem patrimonial de renda fixa com foco imobiliário para aumentar retorno do cliente na carteira. Porque se ele não usar, ele pega esse negócio lá na frente e basicamente corrigir o Selic. CDI. Vai. Tem que descontar imposto de renda lá, vai ser 89 do DI. Beleza. 89 do DI hoje, a base dobrada é o mesmo que 180 talvez ali, a base simples, 250 mil, né? Então, o consórcio ele ainda serve nessa estruturação financeira. Não é que o cara vai gastar dinheiro. Se o cara tem que ter uma dívida, ele tem que ter uma obrigação para conseguir juntar dinheiro, talvez o consórcio possa ser uma solução de diversificação de carteira. Tá? Então, galera, eu acho que é isso. Ninguém perguntou, não sei se eu falei rápido demais, se é muito complexo, a galera acompanhou, mas vai ficar gravado de qualquer forma. Se tiverem dúvidas, podem mandar, que agora estou à disposição para tirar essas dúvidas. Então, eu fiz uma... Vai, Thiago. O que acontece, Brito? Além da Porto, a gente está muito restrito a Porto, né? Outras instituições comercializam consórcio também. Qual é a nossa vantagem em relação às outras instituições? Perfeito. A Porto ela tem uma das menores taxas do mercado. Se você pegar ali Rodobens, enfim, outras operadoras, a taxa de administração dela fica acima de 25%, que é o caso da Mafre. A Mafre tem uma taxa de 24%. A Porto tem uma taxa de 16%. Mesmo somando todas as taxas, ela fica abaixo de 20%. As outras operadoras, na grande maioria, ficam acima de 20%. Ah, mas eu tenho uma operadora aqui que faz 14% de taxa. Legal. 14% de taxa, mas por um período de 70 meses. Se você tirar um pelo outro, ela diminui a tua taxa, mas diminui o teu prazo. Per capitamente falando, continua alto. Então, a Porto ela tem um custo-benefício interessante. Qual o ponto negativo da Porto frente às demais? É que ela tem uma taxa de adesão de 2%. As outras acabam não tendo essa taxa de adesão. Mas mesmo colocando a taxa de adesão, o custo final na Porto fica menor do que uma outra operadora. Além de ter um nome importante, né? Um nome forte que a galera conhece. Sim. Sim, já. Fernando, Oi. mesmo você fazendo esse estudo para o cliente, né, para ser assertivo, para ser contemplado, ele com certeza vai ser contemplado ou ele corre o risco de ainda assim não rolar?
Não, aqui, como é baseado em probabilidade, não existe certeza em probabilidade. Entendi. A gente pode dar, por exemplo, 100% Ele sabe do risco. de lance, é risco. Por isso que eu Aham. falei que pelo menos 6 meses de prazo para frente, porque se não for no primeiro mês, vai no segundo, se não for no segundo, aumenta um pouquinho o percentual para no terceiro, enfim. Porque o cara que quer para o mês seguinte, talvez seja melhor entrar no financiamento e depois substituir o financiamento. Entendi. Mas a Ô, gente Brito, sempre é vai legal. trabalhar com o cliente com número. E se ele entender essa probabilidade, a gente trabalha aqui para ser assertivo em pelo menos 2/3 dos últimos meses. Qual o Brito, perfil de é cliente? legal. Fala aí. Não, fala você. É legal dizer também que o consórcio serve não só para imóvel e automóvel, né? A gente tem outras opções para a utilização dele. Tem móvel, tem moto, você vai ter ali para serviço, mas o problema do serviço é que ele pede um bem colateral. Cirurgia plástica, pede um bem colateral. Dependendo de quando você contemplou, ele pede que você aliene seu carro a essa operação, porque senão você vai lá, bota o nariz direito e depois não paga mais o consórcio. Qual a garantia que se tem? Né? Então, geralmente, quando é serviço, eles pedem um bem colateral, dependendo de quando você for contemplado. Se você não tiver bem nenhum, não adianta fazer serviço. É mais fácil juntar o dinheiro. Qual o perfil de cliente que a gente pode identificar para indicar? Assim, se tem um perfil traçado? Para o cliente que ele está querendo para o curto prazo, até 1 ano, que eu falo curto prazo ali, o consórcio, desde que ele tenha grana para comprar à vista ou dar uma bela de uma entrada de 50%, 60%, o consórcio pode ser um caminho para ele. Para o cliente que pensa em algum momento fazer upgrade de casa, por exemplo, tem uma casa aqui de 300 mil e eu penso daqui a 4 anos ter mais um filho e eu vou querer mudar para uma casa de 600 mil. Talvez faça sentido fazer um consórcio de antemão de 300, 400 mil. O seu imóvel, quando vendido, você pega o dinheiro do imóvel vendido, dá de lance para contemplar essa carta maior, enfim. Eu quero fazer uma reforma no meu bem daqui a um período de tempo. Você pode fazer via imóvel. Quero comprar um terreno e aí com o terreno eu quero construir uma casa. Pode. Desde que o terreno seja seu, você pode fazer isso. Não pode fazer, financiei um terreno com o Bradesco e eu quero construir uma casa nesse terreno. Dá para fazer via consórcio? Não, porque o terreno está alienado a outra instituição. Então, você vai ter ali uma série de situações. Para o cara que quer para o longo prazo, está delícia, porque a gente pode utilizar, o último exemplo aqui, o cara que quer para o longo prazo, não tem preocupação com tempo e ele quer pagar pouco, ele tem que estar nesse grupo aqui. Esse grupo aqui é o CA. CA é crédito alto. Qual a diferença dele para os demais que eu avisei? Ele não pode utilizar lance embutido. Não tem esse benefício da alavancagem patrimonial. Porém, ele te dá um benefício de um desconto de 30% na parcela. É por isso que a parcela para 300 mil não é 2.400, é 1.380. Ele é menor. Então, essa estratégia desse grupo é para o longo prazo. Eu quero juntar dinheiro também para poder investir e eu quero botar pouco no consórcio, mas já quero ter alguma coisa lá na frente. Esse é o grupo indicado. E o principal para a gente, a nossa comissão não vem da parcela paga. A nossa comissão vem do valor da carta. Então, para a gente vender essa ou a outra, não difere. Talvez essa daqui seja mais fácil de ser vendida, porque a parcela é menor do que as demais. Só que em cima dessa daqui, não dá para fazer plano de alavancagem, contemplação para o curto prazo. Isso daqui é mais para daqui a 4 anos, 5 anos, o cara quer ter alguma previsibilidade. Em paralelo, juntar dinheiro para lá na frente dar um lance, com um valor que ele juntou. E ainda correndo as mesmas características da probabilidade de sorteio, né? Nesse grupo exato. aí também. Porque assim, acabei não falando, mas tem um tal de lance fixo, porque você determina que eu quero todo mês ofertar 40% de lance. Se eu tenho esse dinheiro, eu posso deixar lá flegado, 40% todos os meses. Ali vai ser o quê? Um sorteio para saber quem que ofertou 40% vai levar. A diferença continua sendo sorteio? Sim, só que não para 600 cabeças. Ali você vai ter lá 50 pessoas ofertando sempre 40%, então você tem uma probabilidade maior de conseguir contemplar. Não dando 55 ou 60, mas sim 40. Para um cara que quer um imóvel daqui a 2 anos e já tem a grana, talvez faça sentido entrar no consórcio e ficar ofertando 40%. Faltando 6 meses para ele comprar o bem, ele sai desses 40 e começa a dar lance do próprio bolso. Começa a fazer uma coisa mais estruturada. Eu tô com uma cliente aqui da Plix, tá? Ela é uma médica, a gerente do banco dela empurrou nela dois consórcios, tá? Um veículo e um de imóvel. Ela já cancelou o de veículo, né? E a gente está conversando sobre um whole life lá,
vai dar mais ou menos R$ 2.700, R$ 2.800 de prêmio mensal, que é o que ela está pagando hoje de consórcio, tá? E aí ela está querendo se livrar desse consórcio. Então hoje ela já pagou 70 mil, o consórcio é de 180 e ela tem uma parcela por volta de 2.500 aí. Então acho que tem como a gente ajudar em relação aí a ela dar o lance, contemplar e deixar essa carta parada lá, tentar reduzir a parcela, entendeu? Porque acho que cai bem naquele último conversa que estava fazendo ali, né? Reduzir a parcela não tem como. Se ela quiser contemplar... contemplação, você não falou que... Você falou uma vez que contemplando tem como pegar parte da carta para contemplar, você tem que dar lance. E o ponto é, ela vai querer desfazer de mais de capital ou não. Se ela quiser interromper e parar de pagar, ela vai entrar para um grupo de inativos, por assim dizer. E aí, nesse grupo de inativos, ela vai ter um sorteio mensal para saber quem vai ser contemplado para tirar o dinheiro de volta. E aí ela toma uma taxa ali de 15%, ela vai perder essa grana, 15% a 20%, enfim, dependendo do que for, do que ela botou. Então, de 78 mil, primeiro, já tem a parte que é de taxas não administrativas, mas taxas de seguro de vida. Esse valor não tem como pegar. Do que vai para o principal, ela ainda perde de 15% a 20% quando ela inativar a carta dela e quando ela for contemplada por sorteio, que é um por mês desses inativos, para tirar o dinheiro de volta. O que eu estava pensando era indicar ela dar um lance e ser contemplada e deixar aquilo parado lá por um tempo, entendeu? Porque mas ela vai descapitalizar mais? O ponto é esse, ela vai querer descapitalizar ou não? Ela tem recurso, Então, vê se faz sentido ela dar um lance, mas tem que ver a média de lances que estão sendo criados. Porque dependendo, 80% de lance, talvez não faça sentido. Ela faz aporte de 20 mil mensal. Uma saída pode ser ela solicitar a redução da carta de crédito para ela reduzir a parcela dela e ela manter lá como uma poupança a longo prazo. Sim. E aí, no caso, vai reduzir também o valor da parcela dela. Isso. Se ela reduzir a carta de crédito dela, se eu não me engano, dá para chegar até 30% a menos aí do valor da carta de crédito, dependendo do piso do grupo. Aí, se ela solicitar essa redução, ela pode reduzir essa parcela e manter como uma poupança normal a longo prazo. Até porque já pagou praticamente metade do negócio, né, cara? Ela tem 70 mil. O problema, cara, é que, assim, se for para vias de contemplação rápida, vai descapitalizar. Se ela quiser cancelar esse consórcio, ela vai perder muita grana desse valor aí a ser restituído e a gente não sabe quando que ela vai restituir. Talvez uma alternativa, acho que dependendo do perfil dela, aí seria solicitar essa redução mesmo e já reduzir a parcela de vez. E aí, no caso, ela espera até o final do período para recuperar esse dinheiro, né? Ou quem sabe, né? Ela, de repente, tem uma sorte aí, é sorteada nos próximos meses e pega esse valor aí reduzido, né, do crédito. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, não sei se na Bradesco faz, eu sei que na Porto faz, né? Transformar de imobiliário para um veicular, por exemplo, e na próxima troca de carro dela, ela utiliza, né? Difícil. A Porto não faz, tá? Você já escolhe. Porto não faz? Não, porque você indexa. O indexador é o bem, né? Então, quando você faz um de alto, você já escolhe a HB20, 30% dele, 70% dele. O indexador de atualização é isso. Então, ele tem taxas específicas. A taxa de automóvel é 14%, 13%. A de imóvel é de 18%. Então, não dá para fazer essa mudança. Exceto quando você tem administradoras que têm uma taxa fixa, independentemente do bem que seja, e bota IPCA de atualização. Ele, na média, vai cobrar mais caro do cliente e deixa você livre para fazer o que você quiser. Vocês estão falando aí sobre trocar até para cirurgia plástica, entendeu? Então... Mas é na entrada. A entrada você tem que decidir, não depois. Fernando, aproveitando o gancho aí da cliente, qual é a penalidade de um cliente que cancela um consórcio? A gente está falando muito do universo legal e o universo do problema. Na Porto, se eu não me engano, é 10% do que vai para a reserva principal. Então, a parcela dela é 3 mil, por exemplo, por mês. Ela pagou 10 meses, pagou 30 mil. Só que da parcela de 3 mil, ela tem ali R$300 que é seguro, é outra taxa. 2.700 que entrou. Então, dos 27 mil que entra para abatimento real da taxa de administração e do principal, ela vai ter ali um pênalti de 10%, 10% a 15%, quando ela for contemplada por sorteio, para tirar esse dinheiro de volta. A gente não sabe quando vai acontecer isso, né? Se tiverem poucos cancelamentos no caminho, provavelmente ela vai conseguir pegar rápido. Mas, geralmente, existe alguns, porque eu só consigo colocar um cliente num grupo em andamento se tiver uma desistência. Então, só abre vaga... Essa é a vantagem da Porto, né, Brito? A vantagem da Porto é essa.
Eu era de uma empresa concorrente, só para vocês terem uma ideia, o meu fundo de reserva era 2,5, da Porto é meio. Porque a saúde de adimplência da Porto Seguro ela é muito superior à empresa que eu trabalhava. Então, a Porto Seguro ela não tem a necessidade de cobrar tanto por mês ali do consorciado para poder repor essas inadimplências do grupo para manter a saúde financeira do grupo, manter as contemplações. Então, para Porto Seguro, se você tem é diferente do Bradesco, o Bradesco ele tem uma inadimplência muito alta, então, quando você entra nesse grupo dos cancelados, é muito difícil você ter sorte ali de você ter o seu ressarcimento. Na Porto Seguro, você já tem essa vantagem. Se você cancelar porque você mudou de ideia ali no meio do caminho, você tem uma inadimplência muito baixa, né? Então, você pode ser sorteado ali nos próximos meses e reabrir seus valores. Fernando, com o impacto da pandemia, teve alguma coisa direta no produto em relação assim, ou mudou, diminuiu taxa? Porque a gente sabe que no financiamento houve uma queda brusca em cima das taxas. E no consórcio? No consórcio, ele já tem uma taxa pré-fixada, né? Então, você já tem grupos ali pré-definidos. O que pode acontecer é você dar alguns benefícios. Por exemplo, a MAF lançou um grupo que quando você contempla, você pode fazer um upgrade de até 50% do valor da carta. Pegar uma carta de 200 mil. Contemplei. Posso trazer para 300 mil. Eu faço um upgrade. Mas o problema é que para dar lance na MAF, tu tem que dar 100% de lance. Tu tem que dar os 200 mil para ter isso, para fazer o upgrade, então tu vai ficar com 60% de lance. Enfim, cada uma tem uma característica diferente, mas impacto em taxas finais não teve, não. Posso só complementar uma coisa, Claro. A única coisa que mudou no fato da pandemia para consórcio é que, assim, o consórcio você não pode reaver em dinheiro enquanto você está pagando ali o prazo, né? E por conta da pandemia, todo mundo que tem ali o consórcio contemplado, está liberado, né, para uso, e ainda está nas prestações, lógico, com uma análise da administradora, você pode reaver esse valor em dinheiro por conta da pandemia. Eu não sei até quando isso vai durar. Mas tem que alienar alguma coisa também. É isso. Vai ter que deixar alguma coisa, dependendo da análise da pessoa. Vai hipotecar o próprio imóvel, talvez. Vai ter que dar uma garantia. Provavelmente. No caso quando a pessoa opta pelo cancelamento, ela tem como reverter isso e voltar a ativar a carta? Se eu não me engano, na Porto tem até 1 ano para você mudar de ideia. E aí você pode conversar e tentar voltar em até 1 ano. Eu não sei na Porto, Brito, mas outras administradoras, quando eles permitem, você precisa reajustar aquele prazo que você ficou sem pagar. Eles reajustam ali, nem que você negocie em quebrar em várias parcelas, você vai ter algumas parcelas mais altas ali para você reativar o seu plano, né, de novo. Ou dilui para o prazo que está para frente, enfim, vai ser negociação caso a caso. Mais alguma dúvida, galera? Eu vou encerrar aqui. Bola, Britão.